Um dos últimos programas que ainda seguram a madrugada da TV aberta pode estar por um fio. As gravações do De Noite foram suspensas de última hora porque o contrato de Danilo com o SBT simplesmente não foi renovado. Desde o início de 2026, ele vinha trabalhando de forma informal, confiando na boa relação com a emissora, mas agora a situação apertou, sem contrato assinado, sem programa no ar, e se esse acordo não sair, pode ser o fim de um talk show que já dura mais de 12 anos. Só que o problema não parece ser apenas salário, tá? O Danilo estaria insatisfeito com a falta de investimento, estrutura limitada, dificuldades na produção e até questões envolvendo o canal do programa no YouTube, que soma milhões de visualizações, mas sem retorno direto para ele. Existe tensão? Existe. Briga declarada? Não. Mas o clima está longe de ser tranquilo. Será que o SBT vai correr para segurar o programa? Ou a gente está prestes a ver o Danilo buscando uma nova casa, talvez na internet, talvez em outro lugar totalmente inesperado? Vamos falar sobre o provável fim do De Noite no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Pessoal, esse vídeo já estava gravado, programado para sair hoje e veio essa bomba, né? O Danilo postou lá no seu Instagram que de fato acabou. Ele escreveu o seguinte lá no seu Instagram, ó, abre aspas. Assinei agora minha rescisão com o SBT. É isso aí, pessoal. Quando a gente constrói uma história de sucesso e respeito mútuo, encerramos o nosso ciclo como amigos e de cabeça erguida. Obrigado por tudo, SBT. Tivemos mais de uma década juntos fazendo história na TV brasileira. Eu aqui continuarei como espectador SBTista, como sempre fui. Saio sendo ainda mais fã dessa emissora e feliz por ter trabalhado e feito história com ela. Que venha a nossa próxima fase, em breve anunciarei novidades aqui sobre a próxima etapa da minha carreira. E ela será muito legal. Bom, parece que é o fim, né, senhores? Essa é daquelas notícias que pegam todo mundo de surpresa, né? Uma das poucas coisas que ainda parecem valer a pena na TV aberta brasileira pode estar chegando ao fim. Nesta segunda-feira, vários portais divulgaram que o SBT suspendeu de última hora as gravações do De Noite, né? O programa apresentado por Danilo Gentili, que estavam marcadas para o dia 2 de março. E o motivo, a não renovação do contrato do apresentador, que venceu no fim do ano passado. Desde o começo de 2026, o Danilo vinha trabalhando de forma informal na emissora, fundada por Silvio Santos, muito por conta do bom relacionamento que sempre manteve com a casa, só que agora a situação parece ter chegado a um ponto decisivo. Ou o contrato é renovado, ou talvez a gente tenha que se acostumar com a ideia de ver o Gentili e toda a sua equipe em outro endereço. As gravações do talk show devem voltar apenas quando esse novo vínculo for oficialmente assinado. E calma, ao que tudo indica, não houve nenhuma briga grave entre as partes. A paralisação teria acontecido apenas para evitar possíveis problemas jurídicos, mas que existe um certo clima de tensão no ar, isso existe. A relação entre Danilo Gentili e o SBT está estremecida. As gravações do De Noite previstas para esta semana foram suspensas. O impasse envolve a ausência de contrato assinado desde o início de 2026. A situação ela foi inclusive confirmada pela própria emissora. O cancelamento pegou outros setores de surpresa, inclusive o comercial, que previa ações de merchandising. Só que tem um detalhe, existe a possibilidade de esse contrato simplesmente não ser renovado, e isso sim decretaria de vez o fim do De Noite. Até porque mesmo sem nenhuma briga mais pesada vindo a público, o Danilo e o SBT já vivem esse impasse há pelo menos alguns anos. Ainda em 2024, o apresentador revelou que estava insatisfeito ali com a emissora, e o principal motivo seria que o único talk show diário da televisão brasileira, no ar há 12 anos ininterruptos, estaria sofrendo com uma suposta falta de investimento por parte da própria rede. Ou seja, o impasse não seria exatamente a questão salarial do Danilo, mas sim essa sensação de falta de apoio ao programa como um todo. É incompreensível que a terceira maior rede de TV aberta do país tenha deixado um apresentador no ar e fazendo novas gravações durante 3 meses, não são 3 dias, nem 3 semanas, 3 meses, sem um vínculo contratual. Isso não existe, isso é inconcebível. Me surpreende que tenha chego neste ponto. Conversando com colegas próximos ao Danilo, dizem que ele está exigindo uma cláusula, não abriram qual, que o SBT não estaria disposto a dar. Mas, falando com pessoas da cúpula do SBT, o SBT truca, diz que deram tudo o que ele queria e até melhoraram um pouco mais, e mesmo assim ele não fez a devolutiva do contrato. Por isso que chegou nesse ponto da emissora optar por suspender as gravações, enquanto ele não define o que vai fazer da vida. Por exemplo, o cenário do programa é
praticamente o mesmo, já faz uns 10 anos, né? Pelo menos o que eu me lembre. E é justamente por essa falta de verba, né, a produção enfrenta então dificuldades até para conseguir convidados, criar novos quadros e expandir o que já existe. O Danilo quer mais estrutura, até porque ele já faz um milagre ali com o pouco que tem, né? E isso, na visão dele, seria também uma forma de reconhecimento por parte do SBT. Só que existem outros fatores que deixaram e ainda deixam ele meio desgostoso com a situação na emissora. Em 2024, por exemplo, o Danilo ele ficou incomodado com a chegada da Virgínia ao SBT. Ela não entregou o resultado esperado e acabou saindo do canal no fim do ano passado. Mas durante a estreia dela, o comediante precisou dividir o diretor do The Noite com o programa da influenciadora. Outro ponto chato foi que, em mais de uma ocasião, o SBT teria sugerido que o Danilo dispensasse a banda Ultraje a Rigor, que está com ele desde os tempos da Band, lá no Agora é Tarde. Só que o apresentador é muito fiel aos amigos, né? Dificilmente aceitaria algo assim, ainda mais porque ao longo desses mais de 10 anos aí, ele já viu a sua equipe ser reduzida. Em alguns casos, ele conseguiu segurar nomes no elenco. Também existe um embate interno envolvendo o canal do The Noite no YouTube. São mais de 13 milhões de inscritos e cerca de 80 milhões de visualizações por mês. E isso mesmo com vídeos bloqueados nos Estados Unidos, sem alcance internacional, né, por decisão da emissora. E o Danilo não recebe nenhuma monetização direta por esse desempenho, né, o que também gera atrito, porque, convenhamos aqui, 80 milhões de visualizações é uma grana considerável aí que está entrando no bolso aí do SBT, né. Provavelmente nessa renovação ele esteja pedindo uma porcentagem do AdSense do canal. Além disso, deve querer que o SBT considere a possibilidade de expandir o programa globalmente. Fato é que o SBT perder o The Noite pode ser um grande tiro no pé, né? Olhando de fora, não parece fazer muito sentido. O programa costuma marcar 3 pontos de audiência na madrugada e ainda assim entrega números superiores a atrações exibidas em horários com muito mais público. Esse não prestígio da cúpula da emissora soa como um erro grande. Ao que tudo indica, apesar do respeito, do carinho que ele tem pela empresa, o Danilo não deve abrir mão de mais verba dessa vez. Talvez nem tanto para ele, né? Mas para o programa como um todo, né? Ele quer estrutura para trazer convidados maiores e montar o formato que ele acredita merecer. E aí fica a pergunta, né? Se ele não fechar com o SBT, para onde ele iria? Para Band é difícil, né? Por causa de toda a treta aí quando saiu para ir para a emissora do Silvio. Rede TV não tem orçamento. Record talvez fosse uma opção, mas não sei se combina com o estilo dele. E a Globo nem se fala, né? Seria o maior plot twist da TV brasileira. Sendo bem realista, se essa renovação não acontecer, talvez ele mergulhe de vez na internet, focar no próprio canal, montar algo profissional no digital parece ser o caminho mais viável. Tem gente especulando até uma possível entrada na política, né? Ainda mais em ano de eleição, já que ele é bem engajado nesse meio, né? Também não dá para descartar. Só sei que seria uma perda enorme para a TV aberta se o The Noite deixasse de existir. Já quase não sobra programa bom, né? Se um dos poucos que ainda se salva sair do ar, aí complica de vez. Senhores, apesar do nosso aviso no início do vídeo e o Danilo de fato ter postado que encerrou com o SBT, pode ser que tenha sido um bait. A verdade é que é bem provável que seja um bait mesmo, tá? Porque no próprio site do SBT nós temos a seguinte manchete, abre aspas, SBT e Danilo Gentili assinam renovação de contrato. Vínculo do apresentador do The Noite com a emissora é renovado por 2 anos. O SBT e o apresentador Danilo Gentili renovaram hoje, dia 3, o contrato. O vínculo foi estendido na noite desta segunda-feira por pelo menos mais 2 anos. Na próxima semana, Gentili completará 12 anos à frente do programa The Noite. Abre aspas para o Danilo Gentili aí, ó. Estou muito feliz por permanecer no SBT, a minha casa há mais de uma década, afirmou o apresentador para o vice-presidente de conteúdo e comunicação do SBT, o Leon Abravanel. A renovação demonstra como a emissora valoriza o apresentador, o programa e sua programação plural. Danilo Gentili já entrou para a história da televisão brasileira como um dos grandes nomes do talk show. Seu talento e inteligência são diferenciais na grade do SBT. Ou seja, rapaziada, o Danilo soltou um bait lá no Instagram dele, tá? Para as páginas de fofoca noticiarem que ele saiu do SBT. E nos canais de comunicação oficial, no próprio SBT mesmo, tá falando aí que eles renovaram. Então, pode ficar tranquilo, tá? Comemorar, porque o Danilo ele continua no SBT lá no The Noite. Uhul! Mas e aí, o que você acha disso tudo? O que você achou do bait que ele fez, tá? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!